A Bíblia diz no livro de Juízes, no capítulo 2, nos versículos 18 e 19. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os afligiam e oprimiam. Mas quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Então, os juízes eram suscitados, levantados por Deus, pelo Senhor, porque o Senhor se compadecia dos gemidos, da aflição, da opressão. O Senhor se compadecia do povo que estava sofrendo nas mãos dos inimigos. Mas o que acontecia? Quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes. O povo voltava a pecar. Por quê? Porque eles eram ovelhas sem pastor. O juiz morria e eles ficavam sem liderança. Eles ficavam sem direção. Eles se perdiam nos seus próprios caminhos. Deus se compadecia deles. E nós temos em Mateus, capítulo 9, verso 36. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus se compadecia das multidões, porque elas eram ovelhas que não tinham pastor. Estavam perdidas. Da mesma forma como em Juízes, Deus se compadecia. Deus tem misericórdia. Deus é bom, Deus é benigno. Ele nos socorre. Mas o que acontecia? Quando o juiz morria, eles voltavam ao pecado. Eles voltavam a práticas desprezíveis, deploráveis. Eles voltavam para a idolatria. Quando o povo não tinha um juiz, quando o juiz morria, eles se entregavam ao pecado. Eles se entregavam. E Provérbios 11, 14 nos explica o que acontece. Não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros há segurança. O povo precisa ser guiado. O povo precisa ser ensinado. Tem que haver um pastor, porque senão as ovelhas se perdem. As ovelhas vão para qualquer lado, caem nos buracos, nas covas, quebram suas patas, se enroscam nos espinhos, se tornam presas fáceis dos lobos, dos leões, dos ursos, dos ladrões. Exatamente o que estava acontecendo no livro de Juízes. Por isso que Deus levantava os juízes, para que eles pudessem guiar o povo. Porque quando não há um ensino claro, o povo se corrompe. Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Nós somos ovelhas e precisamos de pastor, do bom pastor, do supremo pastor. Senão nós vamos nos perder. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Por isso que Jesus se compadecia
das multidões, porque elas eram ovelhas que não tinham pastor. E ele era o bom pastor. Ele dava a vida, ele deu a vida pelas ovelhas. Nós sabemos que o povo está sendo destruído por falta de entendimento, porque não busca a palavra de Deus. Isaías 5, verso 13. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres passarão fome e o povo simples morrerá de sede. Então, a ruína que se abate sobre Israel se abate também sobre a vida de cada um de nós, porque nós precisamos de entendimento, nós precisamos de conhecimento, de discernimento, de sabedoria, de direção clara. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos viver todos os dias essa obediência, essa disciplina, esse meditar de dia e de noite, porque senão nós seremos cativos. O meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Um texto semelhante a esse, também muito citado, é Oséias, capítulo 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Então aqui o que está acontecendo? Tanto em Isaías 5,13 como em Oséias 4,6, nós estamos vendo que o povo perece, o povo é destruído, o povo é levado cativo por falta de entendimento, por falta de conhecimento, porque os seus líderes, os seus sacerdotes, os seus nobres rejeitaram ao Senhor. Então, quando o líder não é fiel, o povo se perde. No caso dos juízes, eles morriam e o povo se largava. O povo se entregava ao pecado. O povo sem uma direção fracassa. O povo sem profecia, sem palavra, ele se corrompe. E nós precisamos entender isso. Porque é um processo que acontece com o povo, mas acontece individualmente com cada um de nós. Nós precisamos meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Nós precisamos renunciar diariamente o pecado. Nós devemos ficar firmes contra as tentações, contra as provações. Por quê? Porque a nossa luta é diária. A salvação é de graça, não nos custou nada, foi o sangue de Jesus, mas a santificação é um processo diário e árduo, sério, que exige esforço, que exige renúncia, negar-se a si mesmo. Nós precisamos entender que há um processo diário do pecado. Enquanto nós tivermos essa carne, esse corpo, e nós estivermos nesse mundo, nós vamos ter que lutar contra o pecado, contra o poder do pecado, contra as tentações do pecado, contra a presença do pecado, contra a culpa. Romanos 7, de 22 a 25. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Paulo está explicando que nós amamos a palavra de Deus. Então, tu tem prazer na lei de Deus, tu te agrada da palavra de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei
que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Então existe entre nós, ou em nós, dentro de nós, uma luta interna, constante e diária. A carne é fraca, o espírito está pronto, o espírito é eterno, o espírito se alegra com Deus, se alegra com a palavra, se alegra com o Espírito Santo que habita em nós. Mas a nossa carne, os nossos membros, a nossa mente, ela milita contra a palavra de Deus. Há um conflito interno e diário entre a carne, entre o corpo, entre as tentações e o Espírito e a palavra de Deus. Então, o povo seguia o juiz enquanto o juiz estava vivo. O juiz morria, eles iam para o pecado. Tu tá lendo a Bíblia, tu tá estudando, tu tá orando, tu tá em comunhão, tu tá buscando, tu tá forte, tu tá firme, tu tá fortalecido. Para de ler a Bíblia, para de orar, começa a te alimentar do mundo, começa a conviver com a cultura deste mundo que tu vai ceder às tentações, tu vai cair, tu vai te entristecer. Esse é o ciclo do pecado. Tu é tentado, tu é assediado, ele rodeia, ele tá sempre querendo te vencer. Tu tá sempre correndo o risco de cair. Aquele que pensa que tá de pé, tu pensa que tá de pé, tu acha que tu tá de pé, tu vigia, tu fica atento, porque tu pode cair. Segunda Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 15, verso 13 e 5. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando, na sua angústia, eles buscaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os moradores daquelas terras. O pecado, ele causa a morte, o salário do pecado é a morte. Todos nós pecamos e nós carecemos do perdão, da glória, da graça de Deus. Então, é um movimento que acontece com o povo, mas acontece individualmente com cada um de nós. Toda vez que a gente cede, que a gente peca, a morte entra em nós e nós ficamos tristes, envergonhados, afastados de Deus. O que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar. Quando na sua angústia eles buscaram ao Senhor Deus de Israel, eles foram achados por Deus. Quando tu buscar a Deus de todo o coração, com arrependimento, quebrantado, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. A Bíblia diz que nós devemos nos humilhar na presença de Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, pedir que o sangue de Jesus nos purifique, pedir que o Espírito Santo nos console, nos conforte, nos fortaleça, nos levante. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Era exatamente isso que acontecia.
O povo se arrependia, o povo pedia perdão, o povo buscava Deus, e Deus, que é grandioso em misericórdia, que é grandioso em benignidade, em perdão, perdoava. E olha o que diz, além do perdão, ele sarava a sua terra. Ele mudava as condições, as circunstâncias, o ambiente. Sem o verdadeiro Deus, sem o genuíno, puro arrependimento, tu não vai conseguir quebrar esse ciclo maligno, maldito do pecado. Nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a face de Deus. Não há outro caminho para um filho e uma filha de Deus. É correr para os braços do Pai. É pedir para que o Senhor nos perdoe, para que o Senhor se volte para nós. Joel, capítulo 2, versos 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. E muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Que no dia de hoje tu possa te voltar para o Senhor, que tu possa pedir perdão pelos teus pecados, que tu possa te converter dos teus maus caminhos, que tu possa receber a graça, o amor, a misericórdia desse Deus bondoso e compassivo.